Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, renovaremos a face da terra. Querido irmão, querida irmã, ouvinte e você que sempre nos segue também pelas redes sociais, Rádio Padre Ângelo Márcio, e nos acompanha também na emissora de rádio. Chegando aqui para você com mais um pouco da leitura do Evangelho de São Marcos. Hoje nós vamos trazer o capítulo 5, primeiramente, que tem como título na Bíblia da CNBB, o processo de Gerás. Mas antes eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, Rádio Padre Ângelo Márcio, ou também no Instagram, Rádio Padre Ângelo Márcio, ou na página no Facebook, Rádio Padre Ângelo Márcio. Vamos lá então? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Genezarenos, é o capítulo 5 de São Marcos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, lhe disse: Espírito impuro, saia deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde Jesus estava e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera o legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. A filha de Jairo e a mulher com hemorragias. Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira do mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que fique curada e viva.
Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se da multidão, por detrás, tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e lhe disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Jesus rejeitado em Nazaré. Saindo dali, Jesus foi para sua terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? E diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Então Jesus lhe dizia: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Missão dos 12. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrares numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés,
para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Herodes sobre Jesus, morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. De fato, tinha Herodes mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão Filipe. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo. Mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares, os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do julgamento que fez, não poderia, e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram pegar o corpo dele e o puseram numa sepultura. Volta dos 12, primeiro milagre do pão. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos viram partir e perceberam a intenção. Então saíram de todas as cidades e, a pé, correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver.
Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100, de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, partiu pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário nas últimas horas da noite, foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados. Mas ele logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Curas em Genezaré. Tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus, percorriam toda a região e começaram a levar os doentes deitados em suas macas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, em toda parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos ler o capítulo 7º do Evangelho de São Marcos. Começa com o título Jesus e as leis da pureza, tradições humanas. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem ter lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegando da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual. E segue ainda outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensino não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. E dizia-lhes: sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, apegando-vos à vossa tradição. De fato, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem insulta o pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que alguém pode dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que poderias receber de mim é corbã, isto é, oferenda. E já não deixais tal pessoa ajudar o pai ou a sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição que passais uns para os outros. E fazeis ainda muitas coisas outras como essas. O que é impuro vem de dentro. Chamando outra vez a multidão, dizia: escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis nada que de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. A mulher Sírio-Fenícia. Jesus se pôs a caminho e dali para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então lhe disse: por acaso do que acabas de dizer, podes voltar para casa? Por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Cura do surdo-mudo. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe, então, um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te.
Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Capítulo 8, Evangelho de São Marcos, segundo milagre do pão. Naqueles dias, novamente, se juntou uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: sinto compaixão desta multidão. Já fazem 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: de onde conseguir aqui, em lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000. Então eles os despediu, pedido de um sinal. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Damanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade eu vos digo, nenhum sinal será dado a essa geração. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pães, tinham apenas um pão consigo. No barco, Jesus os advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo Jesus, perguntou-lhes: por que discutir sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais, quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos recolhestes, cheio de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes, cheios de pedaço? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? O cego de Betsaida. Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos deles e impôs-lhe as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas, como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. O Messias diferente. Profissão de fé de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam:
Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Seguimento e renúncia. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida, se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora? Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus anjos e santos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos, assim terminamos de ler mais 4 capítulos do Evangelho de São Marcos. Peço vocês desculpas, né? Às vezes o cachorro fica latindo, né? Cachorro do vizinho, né? Que beleza, meus amigos. E dizer que quem não ouviu ainda os 4 primeiros capítulos está no YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio, tá bom? Só acessar aí Evangelho de Marcos 1, 2, 3 e 4, Rádio Padre Ângelo, vocês vão encontrar, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Deus os abençoe abundantemente. Saúde e paz para todo mundo. Força de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Viva Nossa Senhora da Piedade, aqui no meu cantinho da minha cabeça. Imagem facsímile da imagem da padroeira de Rio Espera, do jeitinho que ela está lá, na matriz de Rio Espera, Nossa Senhora da Piedade. Fiquem com Deus.